abençoe. Professor, meu amigo, pastor Júnior Mendes, a paz do Senhor. Meu amigo, pastor Ronaldo Júnior, paz do Senhor, meu irmão, como é que o senhor vai? Melhor agora lhe vendo, viu? Melhor Glória a agora, Deus, sabendo que o senhor está. graças a Deus. Esse, esse assunto, meu professor, esse assunto que agora melhorou. Esse assunto o que acontece entre a morte e a ressurreição. Esse assunto eu estava explicando ao pessoal que vai ser explicado à luz da Bíblia sobre esse assunto, e muitos têm dúvida, né, sobre esse assunto. Isso. Porque assim, pastor Ronaldo, além do entendimento escriturístico, né, as linhas do entendimento, existem outras compreensões, outros entendimentos que nós vamos também, na verdade, combater à luz da palavra de Deus, né? O que é dito a respeito do que acontece com a alma após a morte, ou seja, o que acontece entre a morte e a ressurreição. Na verdade, esse é o primeiro tema que se estuda quando a gente vai estudar a escatologia bíblica. E a gente acabou que vai da vida de Cristo e o assunto ficou agora para o final, mas sempre traz ensinamento. Tá certo? Mas graças a Deus que o senhor lembrou, né? O senhor lembrou dizendo, rapaz, nós temos que falar esse assunto, porque está, como o senhor mesmo falou, está dentro do assunto escatológico e não podemos deixar passar. E graças a Isso. Deus, Deus tocou no seu coração aí, pastor. E eu quero dizer ao senhor que fica à vontade, viu? Pois Porque não. mais tempo a gente tiver sobre esse assunto, melhor. Pronto. Eu quero tomar como Sim, pastor, base outra coisa. Outra coisa. O senhor vai deixar algum tempo para qualquer coisa, questão de pergunta, não é isso? 10 minutos no final. Pronto. Pronto. Pronto? Tá ok. Tá Então eu ok. quero tomar como base o que está no livro do Gênesis, no capítulo 35 e versículo 18, que fala a respeito da morte de Raquel, a mãe de José e Benjamim, né? A esposa de Jacó. É Gênesis 35 e 18. A parte A do versículo diz assim: E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu. Somente essa parte. Então, esse texto ele mostra o seguinte, que a morte é a separação da alma do corpo. Dr. Norman Geisler, ele costuma tratar desse assunto dizendo o seguinte, que existe a morte clínica, que é quando os órgãos, né, ou seja, todo o sistema da físico da pessoa entra em falência ou em decadência, e existe a morte legal. O Dr. Norman Geisler, que é um dos maiores apologistas do nosso tempo, ele diz o seguinte, que a pessoa está morta quando a alma sai dela. Então, é somente quando a alma deixa o corpo que esse corpo está legalmente morto. Agora, a pergunta é, para onde esta alma vai? O que acontece a esta alma? Existem pensadores ou pensamentos que eles tratam o assunto baseado no chamado aniquinalismo. O que é que eles dizem? Eles dizem que quando o corpo morre, morre também a alma e morre também o espírito. Ou seja, são aqueles proponentes ou defensores que não existe vida após a morte. Você certamente conhece alguém, nossos ouvintes aqui, né, os nossos participantes da live, eu quero dar o meu bem-vindo a todos que estão aqui, certamente conhece alguém que diz o seguinte, a vida é somente essa, morreu aqui e acabou. Essa pessoa, ela é uma das pessoas que acredita que quando a pessoa morre, a alma também morre. Morre corpo, morre tudo. E, na verdade, não é isso que a Bíblia diz. Existem outras pessoas que dizem o seguinte, quando a pessoa morre, a alma entra num sono profundo, inclusive no estado de inconsciência. Nós temos, por exemplo, no meio evangélico, né, no segmento do protestantismo, algumas igrejas que defendem este tipo de pensamento, essa linha de pensamento, que é chamado de o sono da alma. Inclusive, pastor Ronaldo, alguns crentes, tá certo? Eu já tive a oportunidade de ouvir de alguns crentes nossos que também acreditavam desta maneira, mas muito mais por falta de uma explicação. Ouviu alguém dizer
e para ele foi aquela verdade, e ele, então, na cabeça daquele irmão, daquela irmã, quando o crente morre, o corpo vai para o pó, vai ser destruído, e a alma entra no estado de inconsciência, de sono profundo, esperando a volta de Jesus para despertá-la. E eles tomam como base algumas palavras de Cristo e do apóstolo Paulo no Evangelho. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia defendem essa linha de pensamento com relação desse intervalo de tempo entre a morte e a ressurreição, o chamado sono da alma. Jesus disse, quando chegou na casa de Lázaro, e a menina já estava morta, mas foi o que Jesus disse: não chorais, não choreis, porque a menina não está morta, mas dorme. Quando Jesus vai falar a respeito da morte de Lázaro, né, ele diz aos seus discípulos, né, Lázaro morreu e eu vou despertá-lo do sono. Mas nesse mesmo texto, Jesus vai dizer que o que ele chamou de morte ali, ou o que ele chamou de sono ali, é a morte, o que? Morte física. E não um sono espiritual, um sono da alma. O apóstolo Paulo também vai tratar do assunto dizendo que aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Texto que a gente vem utilizando abundantemente nessas nossas lives sobre escatologia bíblica. Então, tomando como base esse texto, alguns proponentes, alguns crentes correntes de teológica defendem que, ao morrer, a alma do crente entra nesse estado de inconsciência ou de sono profundo, que é chamado de sono da alma. Então, isso aqui também é outro entendimento. Existe um outro entendimento, das linhas reformadas, principalmente, que diz o seguinte: assim que o crente morre, a sua alma vai direto para o céu. E o ímpio, a sua alma vai direto para o inferno. Certo? E já estão nos céus, esperando o dia da ressurreição, quando eles vão descer e vão tomar o seu corpo glorioso e voltar para o céu de novo, né? Então, por que eu estou trazendo essas linhas de pensamento? Porque isto é o que é divulgado no nosso meio a respeito desse assunto. Então, eu preciso, nesse momento, colocar isso aqui, tá certo? E depois a gente lançar o nosso olhar a respeito do que a Bíblia diz e como nós entendemos, ou seja, o que é que a teologia assembleiana entende, o que é que a nossa regra de fé defende com relação a isso. Então, veja, os reformados, na sua maioria, acreditam que quando o crente morre, a sua alma vai direto para o céu e a alma do ímpio direto para o inferno. Existe os que creem na reencarnação. As linhas espíritas, na sua grande maioria, acreditam o seguinte, que o corpo, né, a pessoa morre, mas a sua alma depois vai reencarnar no outro corpo, numa sucessão praticamente interminável de reencarnação, até que a pessoa vai se aperfeiçoando, tá certo? A cada vida que ela assume, ok? E até chegar a um estado de anjo de luz, e aí ele vai morar no céu. Veja o pensamento, e muita gente acredita nisso. Os defensores da reencarnação acreditam nisso. É por isso que eles procuram fazer boas obras, ou muitas das vezes diz o seguinte: quando você nasce com uma deficiência, alguém nasce com uma deficiência física, porque quebrou um pé, aliás, com um problema físico no pé, porque no passado ele machucou alguém. Mas ele crê que essa alma vai sendo reencarnada em reencarnações sucessivas, né, ou sucessivas, até que ela chega a um ponto de pagar todos os seus pecados e vai para o céu, que é um pensamento totalmente equivocado a respeito do que é a verdade a respeito desse assunto. E existem os católicos, né, que defendem o seguinte, que toda pessoa que morre, todo católico que morre, com exceção de alguns mártires e santos especiais, todos vão para o purgatório, para pagar o resto dos seus pecados, né, no fogo, até que alcance o quê? O direito de sair do purgatório e ir para o céu. Então, esta é a doutrina católica a respeito do estado da alma, com relação entre a morte e o céu. Então, dito isto, ou colocando aqui esses vários pensamentos, como é que nós entendemos esta situação? Olha, a doutrina ortodoxa defende o entendimento do chamado estado intermediário. O que é o estado intermediário? Primeiro, como esta alma está. Ora, quando alguém morre, o corpo, Eclesiastes 12:7 diz que o corpo volta ao pó que o deu e o espírito sobe a Deus
quem o deu. Aliás, o corpo volta para a terra, né, para o pó, e o espírito vai para Deus. Nós explicamos em outras lives que o espírito e a alma formam a entidade espiritual do homem, e na ocasião da morte eles se juntam, formando uma única identidade. Por isso que em alguns textos na Bíblia você vai ver alma e espírito no mesmo sentido. Ora, os escritores vão usar a palavra alma, ora vão usar a palavra espírito, considerando que sejam a mesma coisa. Porque apesar de, enquanto existimos, enquanto estamos vivos, essa alma e esse espírito são separados, mas intrinsecamente ligados ao mesmo tempo, na morte, eles se somam para formar uma única entidade espiritual que pode ser chamada de alma ou pode ser chamada de espírito. Eu queria saber se isso ficou claro, porque isso é importante entender. Tá certo? E como é que está esta alma? Esta alma está no estado consciente. A Bíblia tem vários textos a respeito disso. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar a respeito da morte de Abraão, ela vai dizer que Abraão foi ser congregado ao seu povo. E morreu Abraão e foi ser congregado, ou a palavra congregar no sentido de se reunir com o seu povo. Ora, como é que alguém se reúne com outros depois de morto? E aí não está falando o texto com relação ao local da sepultura. Porque Abraão foi sepultado num local, mas seus pais, os outros parentes, foram sepultados em outro lugar. Então esse texto não está dizendo que Abraão foi se reunir com seus parentes, né? Nesse sentido, colocando que ele tenha sido enterrado no mesmo lugar dos seus parentes. É Gênesis 25, 8, diz assim: e Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo, ou reunido ao seu povo. Aí nós precisamos entender como os judeus do Antigo Testamento entendiam a questão da morte, certo? Como é que o judaísmo olhava para a morte. Bom, para alguns judeus, a morte, quando alguém morria, ele ia para o Seol. A palavra Seol, encontrada no hebraico, ou seja, é o termo usado para morte, para inferno, para sepultura, é o mesmo termo utilizado, simbolizando, em algum sentido, sepultura, tá certo? E em outro sentido, região de mortos. Então, alguns criam o seguinte, que quando alguém morria, os bons iam para um lugar de paz, e os ímpios iam para um lugar de tormento, dentro do Seol, mas tudo com consciência. Então, o judaísmo sempre ensinou, sempre pregou que a alma, ela continua consciente após a morte. Ela não entra num estado de letargia ou de sono. Tá certo? E, por exemplo, outros povos, como os egípcios, por exemplo, quando um faraó morria, pastor Ronaldo, ele pegava toda a sua comitiva, ele era enterrado em grandes tumbas ou túmulos, e levava lá seus móveis, alimento. Inclusive, a história de alguns faraós que, quando morreu, seus empregados, seus escravos, foi enterrado com eles. Por quê? Porque os egípcios criam que o corpo voltava e eles continuavam ali na vida do além. Ora, entendeu? Era a crença egípcia. Já os cananeus acreditavam o seguinte: quando um cananeu morria e eles iam sepultar um cananeu, eles colocavam uma lamparina, colocavam uma vasilha de azeite e colocavam um prato de comida, para que aquele morto continuasse a sua jornada. O judeu não. Quando morria, o judeu simplesmente embalsamava, enrolava num pano, tá certo? Num pano de linho com as especiarias, ou colocava numa caverna, ou enterrava. Por quê? Porque eles acreditavam que aquele corpo certamente seria destruído, mas a alma que habitava aquele corpo estaria de maneira consciente. Ok? Quando Deus chama Moisés, para lhe mostrar a terra prometida, né? Ele sobe no monte, ele diz: olha essa terra, você vai ver essa terra, você não entra nela, mas você vai morrer. Deus disse a Moisés: e você vai se juntar a Arão. Ora, Moisés estava num determinado monte, e a gente nem sabe, porque a Bíblia diz que Deus que enterrou o corpo de Moisés, e ninguém sabe onde Moisés foi enterrado, mas Deus diz naquela ocasião: e você se juntará ao seu irmão Arão. Arão tinha sido enterrado no monte, salvo engano, no Monte Nor, bem atrás na jornada de Israel.
Então, congregar, se juntar ao povo, se reunir com os seus pais, quando está relacionado à morte, está se referindo a quê? A que o crente, ou até o ímpio, a sua alma continua viva após a morte. Então, esse é o estado. A alma não está dormindo, a alma não está no alertagia, a alma está consciente. Então, esta é a situação da alma que precisa ficar bem definido aqui. Ok? Então, primeira coisa a se entender é que a alma sobrevive à morte. Ela não é destruída com a morte e ela também não está no estado de sono profundo. E o judaísmo acreditava exatamente nisso. E alguns dos judeus acreditavam no sentido de que estavam no mesmo lugar, separado apenas por uma divisão. De um lado estava os que mereciam descanso e paz, e do outro estava aqueles que mereciam o sofrimento. Essa ideia da vida após a morte, no judaísmo, ela já vem construída desde tempos remotos. Só que outros vão, na verdade, no outro tipo de pensamento. Asaf, por exemplo, quando ele vai dizer no Salmo 73, né, que ele diz o seguinte, ele diz que o Senhor o livrará da sepultura e o receberá em glória. Então, para Asaf, o seu lugar de descanso já era em glória com Deus, enquanto os ímpios iam para onde? Iam para o inferno. Tem um texto que nós gostamos de utilizar muito, é o Salmo 16. A gente geralmente diz muito isso, né? Nas nossas pregações, pastor Ronaldo. O Salmo 16, na verdade, é uma profecia a respeito de Jesus, mas nós costumamos dizer que na presença do Senhor há o quê? Fartura de alegria. O senhor já disse isso nas pregações, não já? Já. Hein, pastor Ronaldo? E isso é uma verdade. Como? Na presença do Senhor há fartura de alegria. Sim, sim, sim. O senhor já disse isso? Isso não é uma verdade? Já. Isso não é verdade? É. Só que o texto da Bíblia, quando fala disso, o texto que a gente muitas vezes nem cita nas nossas pregações, está falando está na presença de Deus após a morte. Ou seja, o que nós dizemos é uma verdade. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Mas no Salmo 16, a partir do versículo 9, este Salmo de Davi, ele é uma profecia a respeito de Cristo, da ressurreição de Cristo. Olha o que diz. Portanto, está alegre o meu coração. Salmo 16 e 9. E se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno. A palavra inferno aqui no original é Seol. E inferno aqui não significa sepultura. Porque apesar de outros textos simbolizar sepultura, nesse aqui significa a região dos mortos, aonde estão os mortos. Ele diz, não deixarás a minha alma na região dos mortos. Aqui é uma profecia a respeito da ressurreição de Cristo. Pedro, inclusive, cita essa profecia no dia de Pentecostes, a respeito da ressurreição de Jesus. Aí diz, olha, e não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, não vai permitir que o corpo de Cristo experimentasse da corrupção, que é muito patente no corpo de todas as pessoas. Agora, olha o versículo 11. Faz-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpétua, ou perpetuamente. Na presença do Senhor, abundância de alegria. O salmista estava falando aqui de uma vida na presença de Deus após a morte. Davi aqui está olhando para o futuro. Ele não está falando do presente. Ele não está falando de se estar num culto ou em qualquer outro lugar da terra sentindo a presença de Deus. Aqui está falando de estar na presença de Deus na eternidade. E ele diz assim, que nesta presença há fartura de alegria. Agora eu pergunto, alguém que está dormindo pode sentir alegria? Não. Alegria? Não, de jeito nenhum. Alguém que está inconsciente, no estado de coma profundo, ele pode sentir alegria? Não. Sente alegria quem está o quê? Vivo, consciente. E a alegria, onde é que está as nossas emoções? E uma dessas emoções é a alegria. Exatamente na nossa alma.
que é a sede das nossas emoções. Já falamos sobre esses temas aqui. Então, quando Davi diz, na tua presença, a fartura de alegria, e mais uma vez é um texto que nós usamos muito nas nossas pregações, ele não está falando de estar na presença de Deus enquanto está vivo. Está aqui uma profecia a respeito da ressurreição de Cristo, e ao mesmo tempo é a visão do rei Davi, a revelação de Deus dada a Davi, de que no futuro, quando o crente sai deste corpo, ou sua alma sai deste corpo por ocasião da morte, ele vai estar no estado de alegria na presença de Deus. Então, a primeira coisa, a alma está consciente. A alma, na eternidade, está consciente. Tá? Veja, Enoque não experimentou a morte e foi o quê? Transladado. Ok? Da mesma maneira, o próprio Elias, profeta Elias, também foi arrebatado. Mas os santos do Antigo Testamento, eles olhavam para a morte uma perspectiva de estar diante de Deus ou de estar no lugar de gozo, no lugar de paz com Deus, em plena consciência, gozando das benesses dadas por Deus. Então, este é um ponto que nós precisamos compreender bem, que a alma não está consciente. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia nunca, em lugar nenhum, ensinou ou trouxe a ideia de que a alma está inconsciente após a morte. E todos os textos que a gente vai olhar a respeito dos patriarcas e morreu fulano e congregou-se com o seu povo. E foi congregado com o seu povo. Né? Mostrando que na eternidade há um ambiente de pura consciência. Então, como é que está a alma? Está consciente. Quando a gente chega no Novo Testamento, o texto clássico, que é considerado o raio-x da vida após a morte, é Lucas capítulo 16, que a epígrafe recebe, né, a parábola do rico e Lázaro. Se os nossos queridos e queridas que estão participando, querendo acompanhar, ok? É importante, o texto está aqui, há uma discussão muito grande, uma briga interminável a respeito se isso é uma parábola ou é uma narrativa. Agora, a gente precisa entender que, independente se isso aqui foi citado como uma parábola ou como uma narrativa, é uma verdade a respeito dessa situação. Ou é uma verdade expressada por Jesus a respeito desta realidade aqui. Jesus nunca contou uma parábola que fosse uma mentira. Jesus nunca contou uma parábola que fosse, que trouxesse alguma inverdade. Então, nesse texto aqui, pastor Ronaldo, é uma parábola? Glória a Deus. Não é uma parábola? Glória a Deus também. Jesus apenas está falando a verdade. Ele está relatando uma situação, e ele diz que tinha um rico que se vestia de púrpura, vivia nas benesses da vida, grandes banquetes, e tinha um pobre, que era Lázaro, né? Que estava na porta desse rico, querendo comer das migalhas que caíam da sua mesa. Os cachorros vinham lhe lamber as feridas. Cachorro aqui, na verdade, cachorro era considerado um animal imundo para o judaísmo. Então, veja, além de uma situação de penúria, né? Lázaro ainda se tornava mais imundo por conta dos cachorros que vinham lhe tocar. E Jesus disse que o rico morreu e foi sepultado. Ou seja, foi para a sepultura. E a palavra sepultura aqui é a tradução da palavra, na verdade é a palavra grega para a palavra Seol, é Hades. Seol no hebraico, Hades, no grego. E diz que o pobre também morreu, Lázaro morreu, e foi levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. Certo? Então veja a diferença do destino da alma desses dois homens. Agora, a gente tem que, nesse texto, ninguém pode pensar de maneira nenhuma que a riqueza condena e que a pobreza salva. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está construindo uma linha de pensamento a respeito da fé nele, independente se a pessoa é rica ou pobre. Está falando apenas que Jesus vem construindo o seu discurso a respeito da riqueza, né? E ele vai dizer tão difícil é o rico entrar no reino de Deus, justamente por causa do seu coração estar debruçado nessas benesses. Está muito baixo, é? Então, ajeita aí para ficar melhor, né? Vou tomar uma aguinha aqui. E o que acontece? O rico, agora está aqui em tormentos, né? Levanta os olhos para onde? Para o céu.
e vê Abraão, aliás, vê Lázaro ao lado de Abraão, chamado de seio de Abraão, né? Lázaro está perto de Abraão. Jesus usa a figura de Abraão porque Abraão é simplesmente o pai do judaísmo. E Abraão justo, amigo de Deus, Jesus está mostrando que Abraão, que morreu, que ele tinha morrido há centenas de anos atrás, agora estava, sua alma, seu espírito estava vivo, a ponto de falarem, né? A ponto de falarem, a ponto do rico olhar e dizer para Abraão, diga Lázaro que molhe a sua língua, né, o seu dedo na ponta da sua língua para me refrescar aqui, porque eu estou aqui em tormento. Então Jesus está mostrando que os ímpios, aqueles que morrem sem Deus, estão num estado de tormento, que não é o lago de fogo, mas é um estado de sofrimento, um estado intermediário de condenação já. Da mesma maneira que o crente está no lugar que é chamado de paraíso. Paulo disse que foi até o terceiro céu, capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Até o terceiro céu, onde ouviu coisas lá que não podia ser revelado. Ele chamou esse lugar de paraíso. Então Jesus está mostrando exatamente o destino aqui, e muito mais do que isso. Ele está mostrando que o ímpio está em sofrimento e o justo está gozando de paz. A irmã Josi fez uma pergunta aqui. Irmão Júnior, então o ímpio vai passar toda a eternidade consciente, lembrando de tudo o que praticou aqui na terra. Irmã Josi, lembrar-se de tudo, não há um texto que assegure isto, pelo menos eu desconheço o texto. No entanto, lembrando-se com certeza de que ele rejeitou todas as oportunidades de ter aceitado a Cristo como Salvador, de ter abraçado a fé em Deus e deveria estar num lugar melhor. Tá certo? E porque ele vai estar consciente. A outra pergunta que eu fiz. Pois não. Tem outra pergunta que ela fez também. Sim. Seria uma consciência só das coisas boas? Para o ímpio? Não, né? Ela está perguntando aqui, seria uma consciência só de coisas boas? Não, o ímpio... E a irmã... Sim, pode falar, pastor. Não, veja bem. Com relação a essa consciência, né? A gente precisa entender que consciência não é memória, né? Não é lembranças. Né? Consciência é um estado de existência em si, tá certo? É a convicção daquilo que nós somos. Então, não é que ele vai lembrar de tudo que ele fez ou que ele foi aqui, mas com certeza dos seus pecados, sim. Da sua incredulidade. O ímpio, sim. A irmã Daniela está perguntando, uma dúvida. A alma permanece consciente, porém, sem a lembrança do pecado aqui na terra? É isso? Não, os crentes não vão lembrar de pecado. Ora, se Deus não lembra dos pecados, se Deus não lembra dos pecados do crente, tá certo? Por que o crente vai se lembrar dos pecados dele no céu? Não faz sentido, né? O que acontece quando você e eu nos lembramos dos nossos pecados aqui? Sentimos tristezas, porque a gente quer sempre agradar a Deus. Então, o nosso corpo glorioso estará livre, inclusive, de todas as lembranças das nossas fraquezas. O contrário é com os ímpios. Os ímpios não. Por quê? É preciso entender. Não existe... Olha, ninguém... Me diga uma coisa, vamos lá. Vamos pensar agora em julgamento. Alguém pode condenar um doido? Um maluco? A pessoa é doida, certo? E comete um crime. Clinicamente, ela não tem consciência daquilo que está fazendo. Ela pode ser condenada? Não pode, por quê? Porque ela não tem consciência. Deus não pode condenar uma pessoa sem ela ter consciência porque está sendo condenada. Então, esta pessoa, o ímpio, tem consciência, sim, do seu estado de pecado, de perdição. E por que ele está ali? Da mesma maneira que o crente tem consciência. Só para concluir. Da mesma maneira que o crente tem consciência
do seu estado de salvação e porque está ali também gozando das benesses da vida eterna. E mais uma vez, consciência não é memória, consciência não é lembrança. Não é que eu vou estar no céu me lembrando de tudo que eu fui, de tudo que eu fiz, de tudo que eu passei. Não se conceba a ideia de, por exemplo, você lembrar dos seus pecados. Porque seus pecados já foram perdoados e Deus jogou ele no mar do esquecimento, né? Ou para trás de si, a gente usa o mar de esquecimento. Certo? Mas o ímpio não. Veja o que Jesus diz. Você teve tudo em vida, né? Todas as benesses. E Lázaro somente males. É Jesus quem está dizendo isso. Né? Jesus que está dizendo isso. Ok? Lembrando a eles de que tanto o rico, que agora estava no tormento, porque passou a vida toda em prazeres, sem atentar para Deus, e o justo Lázaro, que passou a vida sofrendo, mas que com certeza tinha uma fé genuína em Deus. Está claro isso? José Barreto está perguntando, essa consciência seria para ele saber que teve muitas oportunidades de mudar de vida e aceitar Jesus? Exatamente. A pessoa está consciente de que rejeitou as ofertas de Deus. Rejeitou. Ele rejeitou as oportunidades. E está ali condenado porque não deu ouvidos à voz deste lugar. Você já pensou você ser condenado sem saber por que está sendo? Não faz sentido. Certo? Não faz sentido. Da mesma maneira, o crente, né? O crente vai estar lá consciente. Eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus e porque eu tive fé. Eu abracei esta oportunidade. Eu agarrei a esta oferta. Eu aceitei o presente de Deus dado em Cristo Jesus, que foi a salvação. Entendeu, pessoal? Isso está claro? Eu preciso saber se está... Aqui está tudo certo. Está tudo certo? Então, veja só. Está em ordem. Pronto. Aí, nesse texto, Jesus também está dizendo, né, que quem morre não volta. Nem volta para dar aviso, nem volta para assombrar. Porque tem umas pessoas que acreditam, né? Que viu fulano de tal, fulano morreu e eu vi a alma dele. Isso não pode, isso é mentira. Porque o rico pediu, manda que, né, alguém avisar os meus irmãos, manda Lázaro. Não. Manda alguém, manda Lázaro voltar lá para dizer aos meus irmãos, para ele não vir para cá também. Jesus disse, não, eles têm lá Moisés e os profetas, ou seja, ele tem a lei e os profetas. Se ele não consegue ouvir Moisés e os profetas, quanto mais vão dar ouvido a respeito, ou a quem ressuscitar, ou a respeito de alguém que voltou dos mortos. Né? Inclusive, Jesus está, naquele momento, está antecipando a sua ressurreição e dizendo que, mesmo depois de ressurreto, a elite judaica não ia acreditar nessa ressurreição e continuaria cega à oferta de Deus através de Cristo. É isso que ele está dizendo também. Então, aqui já demistifica. Não volta, tá certo? Morreu, o corpo foi enterrado, foi destruído, e a alma do justo vai para o paraíso, lugar que é chamado de lugar intermediário, e a alma do ímpio vai para o Hades, que é o inferno. Mas ainda não é o lago de fogo, porque na ressurreição vão ressuscitar e vão receber o justo corpo glorioso e o ímpio um corpo de ignomínia, ou um corpo abominável, que vai sofrer eternamente. Porém, ambos conscientes. Ambos conscientes. Então, no caso, como o senhor está dizendo, quando uma pessoa justa ela falece, ela vai para o paraíso, que é o intermediário para chegar ao céu. Correto? Sim, sim. Veja o que Jesus disse. Pois não. E a questão do Hades, que o senhor falou, é que ali é o inferno, mas ainda não é o fogo consumidor. O fogo não é o lago de depois fogo, da ressurreição. Não. Né? E veja essa questão. Vamos lá. O ladrão que estava com Jesus lá, né? Tinha dois ladrões, que no primeiro momento todos os dois estavam zombando de Jesus, mas um se deu conta e disse, é o seguinte, esse homem só pode ser justo, tá aguentando tudo isso aqui. Aí olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu o quê? Paraíso. Reino. Paraíso.
É reino, não. Reino. Mas o ladrão, pastor Ronaldo, falou do reino. E qual era o reino que os judeus esperavam? O reino escatológico, o reino do milênio que a gente estudou na semana passada. Sim. Que era que aquele ladrão estava pedindo a Jesus. Senhor, quando tu voltares no teu reino, ou seja, no tempo futuro, lembra-te de mim. O pedido dele, naquele momento, era o pedido para poder participar do reino escatológico de Deus prometido na antiga aliança. Está me entendendo? Ele diz assim, Senhor, quando tu vieres no teu reino, lembra-te de mim. Mas qual é a resposta de Jesus? Eu te digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Deu para entender, gente? Deu para entender? O ladrão morreu, estava pedindo a Jesus que desse uma oportunidade a ele de participar no reino escatológico, que aquele ladrão não tinha noção, nem tempo, nem ideia de quando iria acontecer. Ele creu que ia acontecer. Ele disse, Senhor, quando tu vier no teu reino, ou seja, quando ele diz isso, ele está reconhecendo ali que Jesus é o Messias. Entendeu? Ele se converte na cruz e a sua profissão de fé é dizer que Jesus é o Messias. E ele disse, quando tu vier no teu reino, lembra-te de mim. Mas Jesus, o que é que Jesus diz? Hoje mesmo, tu estarás comigo no... Eu te digo que hoje, na verdade, hoje mesmo não. Eu digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, veja, o ladrão esperava no futuro, já se ofereceu hoje. Hoje, quando você morrer, já vai estar no lugar de glória comigo. Para mostrar que quando o justo morre, ele vai automaticamente para o paraíso de Deus. Que ainda não é o céu, mas é um lugar de glória, de gozo, de benesses e de consciência. Um lugar de atividade. Por quê? Olha o que diz Apocalipse. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, ora, o que é que João estava vendo? As almas das pessoas que tinham morrido. Mas ele diz que essas pessoas estavam em atividade. E o que estavam fazendo? Clamando. Clamando a quem? A Deus. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Está aí um texto que atesta que a alma está consciente. Aqui, a alma dos santos estava no lugar de adoração. Estava onde? João vê debaixo do altar. Estavam perto de quem? De Deus. Estavam falando com quem? Com o próprio Deus. Estava pedindo para que eles fossem julgados, para que se aplicasse juízo sobre aqueles que tinham feito aqueles com ele. Então, este lugar de gozo para onde o crente vai, depois que ele morre, antes da ressurreição, é um lugar de atividade, de plena consciência, mas um lugar de atividade. Ok? Ok? Olha só, o apóstolo Paulo, o que é que o apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, olha o que diz o versículo 6. Porque, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por visto. Mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também seres agradáveis, quer presente, quer ausente. Paulo está dizendo que enquanto ele vivia, ele desejava ardentemente deixar este corpo, que outras passagens chamam de tabernáculo, para estar com quem? Para estar com o Senhor. Ora, se Paulo acreditasse que a morte é um sono profundo, por que ele desejaria deixar esse corpo se ele era um grande missionário, estava fazendo a obra de Deus, se era alguém que estava em plena atividade? Que desejo seria esse para ir dormir? Não faz sentido. Eu quero deixar esse corpo para entrar no estado de consciência. Não. Paulo sabia. Na hora que eu deixar esse corpo, a minha alma, o meu espírito, uma só unidade, ele entra
na presença de Deus. Filipenses, o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, depois os nossos participantes podem ver, em versículo 23, capítulo 1 de Filipenses, versículo 23, olha o que ele diz. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ora, o apóstolo Paulo, que vivenciou, que teve uma vida extraordinária, né? Porque Deus realizou coisas que a gente, quando lê as Escrituras, fica assim, encantados, né? Admirados. Um ministério como nenhum outro houve. Paulo é a maior figura do Novo Testamento depois de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida. Mas ele diz o seguinte, melhor é estar com Cristo. Aí ele diz, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim e Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. O apóstolo está dizendo o seguinte, eu prefiro estar com Deus, mas por amor a vós, eu vou ficar. Mas quando ele expressa essa vontade de estar com Deus, pois não. Olha, o irmão José Barreto está dizendo aqui, irmão Júnior, irmão Bebeto, de Rio Tinto, pessoa que não tem conhecimento do Evangelho, afirma com muita veracidade que viram quem já morreu e até falou com elas. Pode dizer que viram demônios? Exatamente. Espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Ora, o apóstolo Paulo diz que Satanás, inclusive, pode se transfigurar. Não é se transformar. Né? As pessoas dizem, o diabo pode se transformar em anjo de luz. Não, senhor. Ele pode se transfigurar. Ele pode parecer ser um anjo de luz. Então, essas pessoas que estão enganadas, né? O que é que elas veem? Elas veem espíritos enganadores. Espíritos enganadores. Ela vê demônios para continuarem presas na sua cegueira. A mesma coisa são pessoas que vão a centros espíritas, né? Tentar falar com os seus mortos, e ali a pessoa começa a dizer coisas particulares ou pessoais da pessoa. Às vezes, até a voz é igual, também. Quem morre não volta. Jesus disse, não volta, tá lá. No texto que a gente deu de Lucas, quem morre não volta. JN Artes pergunta, irmão Júnior, estou com uma dúvida. Se esse lugar ainda não é o céu, Jesus vai estar lá? É o paraíso que ela está falando. Jesus está em toda a dimensão celeste. A presença de Deus está em todos os lugares. Não é? A gente às vezes tem a mania de entender a presença de Deus assim como a gente entende a presença das pessoas, e limitar. Até tem gente que quando vai orar que fecha os olhos, né? Imagina Deus ali na frente dele. Não, não é isso, né? Não é isso. A glória de Deus, a presença de Deus está em toda a região celeste. Em toda a região celeste. Esses mortos de Apocalipse estavam onde? Debaixo do altar, na presença de quem? De Cristo. Mas ainda não era o novo céu, o céu de glória. Mas era um lugar de gozo, de descanso e de adoração e de atividade. Paulo esteve lá. E ele chamou este lugar de paraíso. Porque também, olha só... 7 minutos, viu? Mas a gente já está nas perguntas, né? Porque também, olha só, pastor Ronaldo. Qual é o sentido? Quando eu morro, eu vou direto para o céu e depois vou voltar para tomar um corpo glorioso para ir para o céu de novo? Por quê? Para que eu iria ressuscitar se eu já estou nos céus? Então não precisaria de ressurreição. Não faz sentido isso aí. Não faz sentido. Então, estamos num estado chamado de estado intermediário, que é esse intervalo de tempo entre a morte e a ressurreição dos mortos. Porém, esse estado intermediário já preconiza o que vamos ser, onde nós vamos estar por toda a eternidade. Foi o que Jesus disse na parábola, se alguém quer chamar de parábola, ou na narrativa que Lucas registrou no seu capítulo 16, que é a história do rico de Lázaro. Mais alguma dúvida, pessoal?
A irmã Ereduza, ou Suzane, está dizendo, os espíritas usam o texto de 1 Samuel. Capítulo 28, a respeito da aparição de Samuel, quando Saul vai consultar, né, uma pitonisa ou uma feiticeira. Bora lá, gente. Deus no Antigo Testamento, e ali na época de Saul, geralmente o Senhor tinha algumas maneiras de falar com os seus ungidos. Saul era ungido. Ou Deus usava o Urim e o Tumim, que era uma forma de revelação do Antigo Testamento. Ok? Então Deus tinha os seus canais. Saul aqui estava completamente desviado. E o texto é claro, Deus não falava mais com Saul. Saul não tinha mais revelação, Saul estava totalmente perdido, desorientado, prestes a ser atacado pelos filisteus, e não ouvia mais a voz de Deus. Por quê? Porque havia pecado e Deus havia abandonado Saul. Capítulo 16 de 1 Samuel. Deus pergunta a Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, havendo eu desprezado, ou seja, havendo eu abandonado. Inclusive, quando o Espírito de Deus sai de Saul, o que é que entra em Saul? Um espírito maligno. E Davi é justamente aquele que vai ser chamado para tocar, para aquele espírito ser expulso. Então Saul estava desviado e endemoniado. Certo? Desviado e endemoniado. Aí agora Saul vai procurar uma feiticeira, que inclusive quando ainda ele era crente, ele tinha feito uma limpeza em Israel e mandado expulsar, matar, prender, tudo que era feitiçaria. Mas agora desviado foi procurar uma feiticeira. Tanto que a feiticeira, quando não conhece que é ele, toma um susto e pensa que vai morrer. Ele diz, não, tenha calma. O que é que a feiticeira vê? O que é que tu estás vendo? Eu estou vendo como deuses subindo do abismo. Ou seja, ela viu várias personagens subindo ali. Aí depois ela dizer, e um, né? Aí ela vai dar as características, né? De Samuel. É um ancião com uma capa. E aí o céu o adora. E Samuel, conforme a narrativa, né? E como alguns espíritos entendem, começam a falar com Saul. Agora vai olhar as previsões, tudo errado. Daqui a 2 dias, tu e teus filhos estarão aqui comigo. Saul vai morrer quase uma semana depois. Então veja, não é Samuel. Deus não ia permitir que a alma ungida do seu santo voltasse para falar com o desviado, logo porque Deus já tinha fechado todas as portas. Se Deus quisesse falar com Saul, tinha usado os meios normais que ele utilizava. Então, definitivamente, não é Samuel. É um espírito imundo, é um espírito maligno se passando por Samuel para enganar quem já estava desviado. A tristeza de estar desviado é isso, porque acredita, né? Quando a pessoa está desviada, fica assim, atirando para todo lado. Foi o que aconteceu com o Saul. Pastor, Minha gente, mais não faltam 4. Está faltando, enquanto não chega outra pergunta e está faltando uns 4 minutos, avisar o pessoal que quinta-feira a gente vai começar mais uma aula, e essa aula será sobre introdução bíblica. Tem como o senhor falar alguma coisa sobre isso, bem rapidinho? Vamos falar a respeito da introdução bíblica e de interpretação, técnicas de interpretação, Sim, né? sim, isso. Técnicas de interpretação, tá certo? Porque existem algumas técnicas de interpretação. Alguns crentes dizem, não, o Espírito Santo vai me revelar. Não é isso. Primeiro, eu quero logo adiantar aqui, o Espírito Santo não interpreta a Bíblia. Quem interpreta a Bíblia são os crentes. Certo? O Espírito Santo já revelou. A palavra aqui já está revelada. Agora nós interpretamos esta palavra. Certo? Outra coisa que a gente precisa logo, não existe mais de uma interpretação para um texto bíblico. Não pode. Ah, fulano interpreta de um jeito, eu interpreto de outro. Não, senhor. Existe apenas uma interpretação. Agora pode haver várias aplicações. Aí é diferente. Pastor Ronaldo pode pegar um texto, interpretar, e eu posso pegar outro texto, o mesmo texto, a mesma interpretação. Agora ele pode dar a aplicação num contexto diferente do meu. Ok? Então por aí a gente já vai sentindo como vai ser a nossa aula. As pessoas misturam isso, né? Misturam demais. As pessoas misturam, okay? Né? Interpretação com aplicação, não é isso? Com aplicação, né? Porque assim, para estudar a palavra de Deus, você tem, na verdade, para pregar e para ensinar, existem 3 disciplinas básicas, né? A exegese, você tem que fazer uma boa exegese da Bíblia. A hermenêutica, que é a ciência ou a arte de interpretar. E a homilética, que é justamente a arte de preparar o sermão para ser ensinado. Ok?
Olha aí, tá vendo? Logicamente, Vocês que estão ouvindo aí, eles que estão ouvindo aí, convido o pessoal, divulgue o Instagram do Pastor Júnior, certo? Para o pessoal estarem presente nessa live, para aprender, irmãos. Vamos aprender, aproveitar essa quarentena enquanto não acaba, para aprender, porque quando sair dela, vamos sair mais consciente e mais sábio. Então aproveite esse tempo para aprender em nome de Jesus. Meu pastor, eu quero agradecer o senhor. E tudo 0800, né? Olha, eles ainda não entenderam isso. 0800, exatamente. 0800, Isso vai ser ótimo, vai ser muito bom. Porque se vir para o curso teológico aqui em Mamanguape, vai ter que pagar. Olha aí. A irmã Daniela está perguntando. Próxima quinta-feira, irmã Daniela, às 21 horas, estaremos aqui com o nosso professor e pastor Júnior. E ele continuará dando aulas. E essa aula vai ser sobre interpretação bíblica. Então, chame os amigos, compartilhe, fale e não perca em nome de Jesus. Pastor, mais uma vez, obrigado, certo? Por o senhor sempre estar disponível. Bebeto perguntou, uma só interpretação, sim, irmão Bebeto. Um texto deve ser interpretado, existe uma interpretação para o texto. Agora, a aplicação desse texto, ele pode ser várias aplicações. Certo? Agora, aplicação dentro da interpretação, né? Você não pode aplicar de maneira ilógica. Irmã Suzana está falando certo. Saindo da quarentena, vamos para o curso da AD. Exatamente. Exatamente isso. Espero vocês. Meu pastor, só para lembrar o pessoal que amanhã também nós estaremos fazendo uma live com o filho do pastor Arquimedes, o doutor Tiago. Né? Ótimo. Excelente médico. Ele é infectologista. Isso. E vai estar tirando dúvidas e falando sobre a real pandemia que está acontecendo, né? A gente escuta uma coisa, escuta outra, mas amanhã, às 21 horas, também estamos com o pastor, também doutor Tiago Gomes. Meu pastor, excelente. Deus abençoe, muito obrigado. Abençoe o senhor também. Quinta-feira vamos estar aqui. E eu sei que essa aula de quinta-feira, como está sendo todas, está uma benção. Outra coisa, pessoal. Quem perde as aulas, entre nas redes sociais, lá no YouTube do pastor Júnior Mendes. Você vai botar lá, Júnior Mendes. Tá lá no nosso também. EV.Júnior Mendes. Pronto, EV.Júnior Mendes. Vá lá. Tem comentário da Escola Bíblica Dominical, tem outros assuntos. Eu vou voltar a gravar outras temáticas, tá certo? Tem coisa boa pra gente. Vai ser uma bênção, pessoal. E, professor, que Deus continue te abençoando, viu? Amém, meu querido. Quinta-feira vamos te ver. Em nome de Jesus. Amém. Já estou esperando essa aula de quinta-feira, porque eu sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Será uma bênção em nome de Cristo. Um abraço. Deus abençoe, meu amigo. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. O senhor também. Pronto, pessoal. Então, amanhã, o doutor Tiago Gomes estará aqui tirando algumas dúvidas sobre a questão da pandemia. Tá bom? Deus abençoe. Dê uma boa noite a todos. Em nome de Jesus. Sim, quero mandar um abraço também para o pessoal de Matinadas, né? Aqui onde nós estamos pastoreando, pela misericórdia de Deus. Um abraço para a Gisélia, a jovem Gisélia. Abraço para a irmã Ângela. Deus abençoe vocês. Abraço, José Bebeto. Deus abençoe, meu amigo. E até a próxima, em nome de Jesus.